tarde, pessoal. Meu nome é Viviane da Silva Nascimento Oliveira, sou artesã técnica de biscuit e estou aqui hoje, nesta tarde, do dia 27 de julho de 2024, às 14h30, para fazer uma demonstração de uma peça totalmente manual. Vim apresentar também o meu trabalho, mostrar como é feito minuciosamente, cada detalhe de uma peça e dizer um pouquinho sobre a minha arte. Eu sou artesã há mais de 8 anos, conheço a biscuit. Quando eu conheci o biscuit, já tinha contato com outros artesanatos, como ponto cruz, vagonite, mas a técnica em biscuit foi o que mais me encantou e me fascinou. Hoje eu trabalho profissionalmente com a técnica, sou artesã profissional, não é só por hobby, e gostaria de demonstrar um pouquinho para o público que está me acompanhando nesta tarde e mostrar que através das telas é possível a gente buscar o empreendedorismo, mostrar que a gente pode se profissionalizar também. Então eu trouxe aqui os materiais a qual eu vou estar usando nesta tarde. A peça que eu vou estar produzindo é um simples cofrinho que eu trouxe a proposta. Como estamos falando de empreendedorismo, foi a peça que eu achei que teria tudo a ver, É um potinho reciclado e ele pode ser usado como cofrinho. Vou estar usando nessa tarde, para fazer essa demonstração, as massas em biscuit, nas cores já selecionadas da peça. Também trouxe aqui a proposta um potinho reciclado, a tinta que vamos usar também, cola, algumas estecas, pincel e uma moeda, que ela pode ser opcional. Você pode usar a moedinha de verdade ou pode ser feita também em massinha de biscuit, mas eu trouxe a massinha, a moedinha de verdade. Vou apresentar para vocês o material que vamos estar usando para executar essa peça. Nós temos aqui a massa de biscuit, Nós vamos ter um gasto aqui mais ou menos de R$12. Estecas também vamos estar usando, que é no valor de mais ou menos R$30. Pincel de ponta fina, esse é o da Condor 000, que é numa faixa de R$12. Cola branca, tinta da Acrylex, que é em média R$4,99. Pinta bolinhas, que é em média de R$6. Um pote reciclado com a sua tampinha. E esse é o material que vamos estar usando para executar a peça de hoje. Nós temos aqui a massa cor de pele, mas pode ser opcional. Eu gosto de trabalhar com a massa bem maleável, Com a textura bem macia. Nós vamos estar aqui pegando uma quantidade aleatória, Não tem um peso ideal, não. Sempre sovar a massa quando for iniciar uma peça, para evitar rachaduras. Após você sovar a massinha, você vai estar fazendo uma bolinha com ela. Temos uma bolinha. Após fazer a bolinha, nós vamos fazer um rolinho também. Com o auxílio do cabo do pincel, nós vamos fazer uma pequena divisão aqui, só para marcar as patinhas do porquinho. Feito isso, nós vamos fazer a patinha. Você vai dando uns beliscõezinhos só e alisando para tirar as marcas das digitais que sempre ficam na peça. Do outro lado também. E na parte de cá também a mesma coisa, uma divisão, só para te dar uma orientação, e beliscõezinhos para formar a patinha, alisa com o dedo para tirar as marcas da digital.
Se ficar alguma defeito assim, é só você pegar o cabinho do pincel para te auxiliar, você pode alisar. Feito isso, nós vamos dar a posição do porquinho. Aqui ele está em pezinho, então nós vamos modelar agora até que ele fique nessa posição. Alonga aqui o centro, que é o corpinho dele. Firma ele para baixo, dos dois lados. Agora nós vamos fazer a cabecinha do porquinho. Massa também cor de pele. Sova a massa. Faz uma bolinha também. Com o dedo, pode ser o dedo menor ou o dedo maior, que você se adaptar melhor. Você vai fazer uma marcação aqui, onde vai ser a divisão do rostinho do porquinho. Vai ficar mais ou menos assim. Com essa esteca que tem a ponta de bolinha, você vai fazer como se fosse a boquinha do porquinho. Marca o meio mais ou menos e dá uma puxadinha. Agora, para o fosso do porquinho, nós vamos pegar uma pequena quantidade de massa, bem pequenininha, ó. Faz uma bolinha. Vem aqui por cima da boquinha do porquinho, coloca a bolinha e pressiona para ela achatar. Com o auxílio do pinta-bolinha, que não precisa ser necessariamente, pode ser alguma outra ferramenta de ponta. Você vai fazer a marcação da fuça do porquinho. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas dele. Também com a massa cor de pele. Muito fácil, ó. Pega uma bolinha. No caso aqui, como são duas orelhinhas, a gente vai fazer duas bolinhas bem parecidas, um tamanho bem parecido, proporcional. Se vê que tá em tamanho muito diferente, você pode retirar um pouquinho. Ó, ainda tá um pouquinho maior. Nós temos agora duas que tá em tamanho muito diferente, você pode retirar um pouquinho. Ó, ainda tá um pouquinho maior. Nós temos agora duas de tamanhos bem parecidos. Nós vamos fazer uma coxinha com essa massa. Uma coxinha. E a segunda peça. E vamos achatar essa coxinha para dar o formato da orelhinha. Ela vai ficar assim. Da mesma forma com a outra. Para dar o movimento da orelhinha do porquinho, nós vamos pegar essa parte da ponta e vamos dobrar ela. Não totalmente, mas uma leve dobradinha. Ela vai ficar assim. Com a outra da mesma forma.
Pega a pontinha e dá uma leve dobradinha. Vai ficar assim. Com o auxílio do pincel, nós vamos fazer alisar aqui a ponta, que vai ser a ponta onde vai colar na cabecinha do nosso porquinho. Com a cola branca agora, para que fique bem fixado, nós vamos estar colando essas orelhinhas. E agora, para a gente colocar a cabeça do nosso porquinho no corpo, é sempre bom a gente ter o auxílio de ou um pedacinho de arame ou um palitinho de dente. Eu aqui no caso vou estar usando o palitinho de dente. Não precisa ser ele inteiro, aqui no caso como a peça é menor. Eu vou estar dividindo esse palitinho. Passo cola nele. Vejo aqui a direção que eu quero essa cabeça. E agora eu vou estar introduzindo a cabecinha desse porquinho ao corpo dele. Não é aconselhado que se faça a montagem total da peça assim de imediato. Mas como aqui eu tô fazendo a apresentação da modelagem para vocês, eu colei, mas não é o indicado. O indicado é que se espere secar uma peça separada da outra, pelo menos um dia, para que, como é uma massa e ela é úmida, se eu faço a montagem assim, a massa vai ceder e vai deformar a nossa peça. Então, o aconselhado é que se espere de um dia para o outro para colar e montar toda a peça. Aqui agora nós vamos, com o auxílio da tinta, fazer os olhinhos do nosso porquinho. Eu vou estar usando o pinta-bolinhas. Vejo aqui mais ou menos a direção para centralizar os olhinhos. E nós temos aqui os olhinhos do nosso porquinho. Com o pincel de ponta fina, nós temos a opção de colocar ou não a sobrancelha, tá? Aqui na peça que eu trouxe, ele tem a sobrancelha, mas é opcional. O pincel tem que ser de ponta bem fininha, porque como é um detalhe bem pequeno, se eu faço com o pincel muito grosso, a sobrancelha vai ficar bem desproporcional. Vou virar aqui para mim só para ver a direção. Ó. E do outro lado pela mesma forma. Se ficar torto, você pode usar o auxílio de um cotonete umedecido, apaga aonde tiver, se ficou torto, se ficou descentralizado, é só usar o auxílio de um cotonete umedecido em água. E aqui nós temos o nosso porquinho. Para fazer a fixação da moeda, nada mais que, no caso eu vou usar uma moeda de verdade, né? É só estar introduzindo ela aqui. Você encontra o centro do corpinho dele, introduzir a moedinha. Como ele está representando um cofrinho, né? Assim. Ou se você não quiser usar a moeda de verdade, pode fazer uma moedinha da própria massa de biscuit. Aqui nós temos ainda o rabinho dele para montar.
Antes de produzir o rabinho, nós vamos fazer a marcação, o centro aqui, vai ser mais ou menos nessa altura, com um pequeno pedacinho de massa, bem pequenininho, gente. Faço uma bolinha, de novo faço um rolinho bem fininho. E aqui, como o porquinho tem um rabinho enroladinho, nós vamos só girar esse rolinho, fazendo ele ficar assim. Com o auxílio da cola, aonde nós fizemos a marcação, o porquinho tem um rabinho enroladinho, nós vamos só girar esse rolinho, fazendo ele ficar assim. Com o auxílio da cola, aonde nós fizemos a marcação, nós vamos estar introduzindo o rabinho do porquinho. E essa é a peça do porquinho, simbolizando um cofrinho. Para a tampa, eu trouxe aqui já a tampa do pote já forrada, porque, como eu disse, não pode montar a peça totalmente de uma vez. Então, como a tampa geralmente demora mais para secar e o biscuit ele retrai, conforme ele vai secando, ele vai retraindo. Então, eu trouxe essa peça pronta, que aqui a massa já encolheu tudo que ela tinha para encolher. Então, eu já posso aqui estar colando o meu porquinho. Vou fazer a demonstração para vocês de como forrar a tampinha. Eu tenho aqui uma outra tampa com a massa verde, que vai representar como se ele estivesse na graminha. Eu vou estar abrindo essa massa, mas você, se preferir, pode usar outra coisa que não seja a graminha, pode ser de outra cor também. Abre a massa, passa um rolinho só para facilitar. Com a cola branca, nós vamos estar cobrindo essa tampa em cima e nas laterais. Nós vamos abrir essa massa verde. Aqui eu tenho o auxílio de um rolo também. Abre ela numa espessura não muito fina. Vai pegar a tampa, que já tá com cola. A tampa que já está com a cola, vai pegar a massa e vai cobrir ela. E com auxílio dessa parte da mão, que tem menos marcas da digital, você vai alisar a massa com cuidado, trazendo ela para baixo, cobrindo toda a parte da tampinha. Essa massa que sobrou, você vai jogar ela para dentro da tampa, porque, como eu disse, ao secar, o biscuit retrai. Então, se você deixar ela rente com a tampa, quando secar, vai aparecer a parte de baixo. Então, você tem que deixar ela sobrando para dentro, para conforme ela retrair, mesmo que sobrar, depois você pode, com o auxílio da esteca faquinha ou um estilete, você tá retirando as sobras para que ela venha fechar o pote depois. E para o efeito de graminha, como nós temos aqui, eu vou usar essa esteca aqui, mas poderia ser um palitinho de dente ou qualquer ferramenta de ponta. Essa aqui eu uso ela na forma giratória para dar o efeito. E assim nós temos o efeito graminha.
que depois de secar vai ficar dessa forma para que se encaixe aqui no potinho. Para que não seja preciso abrir e fechar o potinho para colocar a sua moeda, como ele é na proposta de cofrinho, eu tenho aqui nele um vazado do ladinho de trás, que você vai introduzir a moedinha. Assim como nesse também, tem aqui na lateral uma pequena abertura que dá para passar a moedinha. Assim você só abrirá o seu potinho quando ele estiver cheio. E para a florzinha, finalizando já a nossa peça, que também é bem fácil, para fazer esse detalhe da florzinha, nada mais, nada menos que uma pequena bolinha de massa. Aí pode ser no tamanho que vocês preferirem. Vai fazer uma bolinha, né? Vai achatar com a ponta do dedo. Não precisa ser muito achatado, senão a florzinha vai ficar muito fina. Com a esteca faquinha, você vai fazer pequenos vincos assim, ó, da beiradinha até o centro da massa, que agora vai formar as pétalas da nossa florzinha. Com o auxílio do pinta-bolinha, nós vamos fazer um furinho aqui bem no meio, que vai representar como se fosse um miolinho. Assim nós temos a nossa florzinha. E para folhinha também, que é opcional, mas nós vamos colocar aqui, também muito simples de fazer, uma pequena quantidade de massinha. Pode ser em outro tom de verde, pode ser no mesmo tom da tampa. Nós vamos fazer uma coxinha bem pequenininha. Achata bem pouquinho, para não ficar muito fino. Com a esteca faquinha, nós vamos vincar bem no meio. Ela vai ficar assim. E após esse vinco central, nós vamos fazer o lateral, que é para dar o formato da folhinha, ó. E assim nós temos uma folhinha, que você vai colocar aqui do lado da florzinha no potinho. Depois que tudo tiver ressecado já, aí a gente vem com a cola branca e passa na florzinha para colar na tampinha, também na folha. Ela vai ficar assim. E aqui também no nosso porquinho, nas patinhas dele. Quero agradecer aos meus amigos, agradecer à Prefeitura Municipal de Aperibé, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, agradecer ao Governo Estadual e Federal, que através da Lei Paulo Gustavo, disponibilizaram esse incentivo e apoio para esse projeto acontecesse. Obrigada a todos que me prestigiaram e até a próxima.